O cara ele falou o seguinte: mas e sobre a mulher que fica com o cara no primeiro encontro, a mulher promíscua, né? Porque você comentou que a mulher, quando ela fica com o cara, quer dizer que ela gosta dele. Tem como você explicar melhor esse caso? E eu vou explicar para vocês. Então, inicialmente, vocês não podem confundir que gostar não é a mesma coisa que se apegar, rapaziada. Quando eu falo para vocês que, normalmente falando, na maioria das vezes, na devastadora maioria das vezes, as mulheres ficam com homens que elas gostam, não quer dizer que porque ela ficou com você, ela está automaticamente apegada ou já se apaixonou. Para algumas mulheres, ter relação sexual com os homens, né, pode literalmente criar um envolvimento emocional mais rápido do que para outras. O que não é comum para o homem, porque o homem consegue separar muito bem relação sexual de sentimento. Mesmo as mulheres tendo mais dificuldade para fazer isso, se isso fosse falso, inclusive, normalmente as mulheres não fariam você esperar para ter relação sexual contigo. O motivo pelo qual as mulheres fazem os homens esperar, rapaziada, é justamente porque elas sabem, mesmo que no subconsciente, mesmo que elas não tenham noção objetiva disso, que eu estou explicando, né? Elas sabem no subconsciente que o homem consegue ter relação sexual sem se envolver emocionalmente. Por isso que às vezes elas fazem você ficar esperando para ver se ela consegue primeiro de você um investimento emocional, que você no mínimo goste dela, para que aí sim ela tenha relação sexual contigo. Então separadamente ela pega primeiro o seu sentimento, para depois pegar o seu sexo depois que ela conseguiu o seu sentimento. Porque para elas, normalmente, elas entregam os dois juntos. Quando eu falo sentimento, é o que eu falei, não quer dizer que ela está apaixonada por você por algumas das vezes. Mas não necessariamente, hoje em dia ainda, que as mulheres são mais livres sexualmente, têm uma mente mais aberta e se relacionam mais casualmente, isso é mais incomum. As mulheres terem relação sexual quando estão apaixonadas. Mas não quer dizer que ela não goste de você. Então, isso já explica muito bem esse comportamento que elas têm. Elas pegam de você separadamente, fazendo você esperar por sexo, entendeu? Você gostar dela também, porque ela já gostou de você, portanto ela quer ter relação sexual. Então primeiro ela pega você gostar dela, para depois pegar o sexo junto, para entregar os dois juntos. Isso é autoexplicativo, só isso justifica o que eu expliquei sobre as mulheres gostarem de você quando elas ficam contigo e têm relação sexual, beleza? Então o que eu quero dizer, até para as mulheres que são promíscuas ou que ficam no primeiro encontro, ou que eu chamei para vocês no vídeo de mulheres Wolverine, até para elas também, normalmente elas se relacionam com homens que elas gostam. O que vocês têm que entender sobre as mulheres, rapaziada, é que as mulheres elas têm muitas opções, principalmente quando elas são mais jovens, mais bonitas, têm mídia social, têm aplicativo de relacionamento. Elas podem escolher praticamente os homens que elas quiserem. E mesmo elas sendo visuais como nós, ou até mais, o que acontece é o seguinte, tá? Por isso que sempre houve essa frase, que é bastante popular na nossa comunidade, que as mulheres são menos visuais do que os homens. E eu vou explicar para você. O termo não seria bem que as mulheres são menos visuais do que os homens. É que as mulheres não são exclusivamente tão visuais como os homens são. Tão exclusivamente visuais, seria o melhor termo. As mulheres não são tão exclusivamente visuais como os homens. É claro que vai depender do perfil da mulher especificamente. Tem mulheres que, é o que eu falei, tem muito o fator subjetivo também. De mulheres que se importam mais com aparência, por exemplo, outras mais com grana, outras mais com personalidade. É claro que generalizando, rapaziada, se você pegar a estatística, você vai ter um sentido único, tá? Mas quando você vê de pessoa em pessoa que você convive, tem todos aqueles fatores que eu falei para vocês, do acaso, da oportunidade, da geografia, da ocasião e etc. Um exemplo que eu queria ter trazido que faltou, que eu vou colocar nesse vídeo, é o caso do Carlinhos Mendigo, por exemplo. Entendeu? Por isso que eu sempre tive essa perspectiva, eu considero a aparência, eu acho que vale muito, eu acho que inclusive é o principal quando ambos estão se conhecendo nos momentos iniciais, é assim que funciona hoje em dia, tanto em encontros pessoais, quanto principalmente em aplicativo de relacionamento, quanto o Tinder, a aparência meio que vem em primeiro lugar muitas vezes, né? Só que não é única e exclusivamente o único fator pelo qual a mulher vai escolher você, principalmente a mulher. Entendeu? Realmente, essa história dos 3 segundos principais, 3 segundos iniciais conta muito, é verdadeiro, não é falso, tá? Mas mesmo assim, eu vou usar esse exemplo para vocês entenderem melhor qual que é a minha experiência de observação de vida e o que eu vivi na minha pele também e qual é a minha opinião, tá? É o seguinte, o caso do Carlinhos Mendigo, ele explica muito bem aquilo que eu falei para vocês de exemplo, sobre geografia, ocasião, oportunidade, sorte e acaso, né? Ele namorou com a Sabrina Sato um tempo, no começo do Pânico. E nessa época, a Sabrina, se eu não me engano, ela já era capa da Playboy. E antes ela tinha namorado com o Domini, que era um gordinho lá do Big Brother, né? Então, assim, por isso que eu tô explicando. Ela era capa da Playboy, tá certo? E o próprio Carlinhos, ele falava, e o Carlinhos na época, ele era gordo e careca. E ele mesmo falava, a Sabrina tinha vários caras chamando ela pra sair, dar rolê de iate, sair de carro importado, ir pros melhores restaurantes, para as melhores baladas, ela ficou comigo. Que era o cara engraçadão,
que fazia piada com ela, que era simples e tal, e trocava essa ideia. Porque a Sabrina sempre foi simples. Então, o que eu falei, tem também a criação, etc. Ela veio lá de, esqueci a cidade que ela veio, Penápolis, né? Ela veio de uma cidade do interior e tal. E por que eu estou explicando o caso dele? Porque ele estava ali convivendo com ela todo dia. Isso faz muita diferença. Lembra que eu falei para vocês da atração? Que normalmente as pessoas, elas se atraem, se envolvem com quem convivem, né? Que normalmente a pessoa que talvez não seja a mais atraente que você já viu na vida, ao mesmo tempo possa ser, porque você convive com ela, por haver essa proximidade física, pessoal, isso interfere também muito na sintonia entre vocês, no interesse mútuo que há entre vocês dois. Então, a interpretação que eu tenho deles é mais ou menos essa. A Sabrina ela já era famosa, podia escolher o cara que ela quisesse, ator da Globo, modelo, e ela ficou com o Carlinhos. Por quê? Chaveco, trocação de ideia, o cara sempre teve um papo bom e tal, engraçadão, alto astral, tava ali na orelha dela todo dia, e ela namorou com ele. Beleza? Onde eu quero chegar com esse comportamento? Você vai falar, mas é exceção. Na minha experiência, rapaziada, é o que eu falo, aparência é importante, só que pra mulher não é o único componente como é tanto pra nós. Por isso que eu falei sobre gostar. A mulher, cara, ela normalmente quando ela fica com você, ela tem que gostar de você. Mesmo se ela te achar bonito, se ela não gostar de você, se ela não gostar da sua personalidade, entre outras coisas, pela minha experiência, cara, talvez, é muito provável que você não consiga converter. É isso que eu quero dizer quanto a gostar. Tanto a mulher que é Wolverine, vamos usar esse arquétipo, ou promíscuo, ou a mulher que não se apaixona, ou que é difícil, quanto a mulher que ela tem mais sensibilidade com sentimentos, que não tá tão acostumada assim a ter relação sexual consecutiva e aleatória, beleza? Então, primeiramente, vocês não podem confundir gostar com se apaixonar. Quando eu falo gostar, não quer dizer que a mulher só viu você, porque o homem é assim, por isso que eu falo, por isso que existe essa frase de que o homem, ele é mais visual que as mulheres, não quer dizer que o homem é mais, ambos podem ser tão visuais quanto o outro, ou talvez as mulheres sejam mais, como alguns dizem, eu não duvido, pra mim não interessa também, beleza? Mas vamos colocar que é a mesma coisa, só que, por exemplo, pro homem, rapaziada, você não tem chaveco. Cara, isso eu não preciso nem explicar, é só vocês procurarem no YouTube. Tem vídeo ensinando mulher a chavecar homem? Mulher não tem que chavecar homem, cara. Isso é uma maldição para as mulheres. Se o cara não curtiu muito a personalidade, não curtiu muito a aparência dela, claro, a personalidade também influencia no homem, dependendo da idade, inclusive e tal, sim, definitivamente. O homem leva em consideração. A mulher que sabe usar a beleza dela, a mulher que é simpática, que é interessante, que é inteligente, conta pro homem. Conta. Só que, de certa forma, o homem ele é mais preso à visão, cara, ele é mais preso à estética mesmo. Com as mulheres, você meio que tem espaço para conseguir, sabe, se valer da sua personalidade, da sua conversa, entendeu? Para que ela goste de você e fique com você definitivamente e você converta, como o caso do Carlinhos. Para o homem é meio difícil uma mulher, entendeu? Vamos inverter agora a situação, tá certo? Se a Sabrina estivesse acima do peso tal e não fosse tão bonita, e o Carlinhos no auge, sei lá, famoso, modelo, estralando, você acha que ela conseguiria convencer ele a ficar com ela, se fosse o contrário? Usando conversa, sendo engraçado e tal? Com certeza não, cara. E mesmo que você fale que é exceção, você consegue generalizar isso para homens e mulheres de um modo geral mesmo. O homem consegue, é que nem o Patrício O'Neal fala. Ele sempre deu esse exemplo, né? Ele sempre foi um cara gordão e tal, e ele tinha uma namorada bonita. Ele fala, essa é uma vantagem que eu, homem, tenho, que eu consigo personality... Como é que ele fala, velho? O termo que ele usa em inglês é difícil traduzir. Mas eu consigo entrar nela com a minha personalidade. Se fosse o contrário, um cara... Se eu fosse como ela, bonitão, tal, esbelto, e ela fosse acima do peso, ela não conseguiria fazer isso comigo como homem. E nós homens temos essa vantagem, entre aspas, de usar meu chaveco, a minha personalidade para acessar uma mulher. Por isso que eu disse sobre gostar. Que as mulheres, quando elas têm relação sexual contigo, quer dizer que elas gostam. Também, como eu expliquei, porque elas têm várias opções para escolher. Elas não tem que falar, eu tenho que ficar com esse cara aqui, independente de que faltam algumas coisas nele, que eu acho que ele fica devendo na personalidade, mas tá difícil conseguir alguém. Para sexo eu tô falando, não tô falando para namorar. Para namorar é outra coisa. Beleza? Então, é isso que eu queria explicar para vocês. Normalmente falando, as mulheres, rapaziada, elas têm que gostar de você para ficar contigo. Até se você for bonito, cara. Se ela não gostar da sua personalidade, rapaziada, pela minha experiência eu falo, cara, as mulheres normalmente, cara, elas não transam com caras que elas até acham bonitos, mas que se não houve compatibilidade entre os dois. Não tô falando que o cara é babaca, não isso. Tô falando que não houve uma química entre os dois. Não houve uma compatibilidade de interesses, de personalidade, entendeu? Ou o cara não soube realmente usar a aparência que ele tem para acessar essa mulher sexualmente, faltou ele ser calibrado, etc. Entendeu? Claro, a gente sabe, o cara que é mais bonitão vai ser mais fácil para ele, o jogo, tudo isso aí é evidente, é natural, realmente. Mas é o que eu falo, a aparência para a mulher, talvez a mulher realmente seja tão visual quanto o homem, mas não é exclusivamente visual como o homem é. Não que o homem seja, mas o homem é mais exclusivamente visual do que as mulheres. Essa é a minha opinião.
Tanto é que se não fosse isso, você teria mulheres na internet ensinando a chavecar homem, a abordar homem. Isso você tem o tempo todo e funciona. Usar calibragem, etc. Quantas vezes você não vê no mundo inteiro ensinando o homem a como usar a personalidade para converter uma garota que ele está interessado? Então existe essa diferença, rapaziada. Um homem, para ele se relacionar com uma mulher, ele não precisa gostar dela literalmente. Não precisa nem gostar dela, foda-se. Você não vai fazer ele perder a atração, ou talvez ele se desinteresse. Mas só o visual, se ele gostou do corpo, é o suficiente. Isso é o que eu falei, se ela fizer macumba, fizer voodoo, se ela votou no Lula, não interessa, cara, você vai transar com ela. Beleza? Para a mulher não funciona bem assim, ela vai considerar, ou às vezes até horóscopo, cara. Horóscopo, essas paradas que elas curtem, pode ser o suficiente, às vezes, para comprometer o interesse que ela tem em você. Pelo menos essa é a minha opinião, é a minha experiência, é o que eu sempre observei. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês essa história sobre as mulheres gostarem, tá? Só para encerrar, foi o que eu falei, cara. Você percebe, rapaziada, que isso fica nítido só quando as mulheres normalmente fazem você chavecá-las, fazem você esperar um pouco por sexo, fazem você conhecer elas melhores. Não estou dizendo que sempre é assim, mas a maioria age assim. Só isso justifica o motivo pelo qual as mulheres têm mais dificuldade em separar sexo de sentimento ou de gostar de você. O homem faz isso com perfeição. Então elas preferem conseguir separado o gostar dela para depois pegar o seu sexo junto, que ela vai entregar os dois. Normalmente funciona assim. Um abraço.